Aí, galera, mais um vídeo SI300, né? Canal Automação Fácil, fazendo o SCL parte 3, tá certo? Eu vou fazer essa terceira parte do SL, vou dar um tempinho, porque estão me pedindo alguns vídeos, né, para o PLC Contrologix. Então, eu vou fazer também Contrologix, CCW e etc. Tá? Então, vou fazer a terceira parte última, por enquanto, do SL. E hoje eu vou trazer um negócio bem legal aí. Aí, atenção, a galera da instrumentação industrial, galera da instrumentação aí, ó. Hoje eu vou fazer um SL, certo? Para a gente também que trabalha com essa parte de instrumentação associada ao PLC ou não, né? Ou não. E qual é o exemplo aqui hoje? Bom, na verdade, se você pegar esse exemplo aqui, que eu peguei bem bacana, tá? Ele quer saber o valor de T, tá? Então, ele tem uma entrada de 3 a 15 PSI, que é um padrão, tá? É um padrão para pilotagem. E esse 3 a 15 PSI do instrumento, ele vai se refletir em qual a temperatura atual que está. Sei lá, se o tanque, né, o seu reservatório lá, qual a temperatura que está. Então, eu tenho aqui a entrada mínima de 3 PSI, a saída máxima de 15, a variação máxima lá mínima é menos 10 graus e a máxima 50 graus. E o instrumento está me dizendo que está em 10,2 PSI e eu quero saber qual a temperatura então que está o tanque, tá? Isso aqui alguns chamam de escalonamento, né? Isso é um escalonamento, certo? Existem instruções para isso que faz esse escalonamento. Aqui, galera, a gente vai criar uma instrução de escalonamento e a gente vai testar alguns valores e você vai ver que legal aí depois no final. Só lembrando que toda a fórmula que eu faço por 7, 300 e 400, ela também serve para o Tia Portal, tá? Então é copia, cola e um abraço. Só muda o ambiente lá de programação, mas é da mesma maneira e ainda mais que eu estou fazendo SL. É copia e cola e já foi. Bom, eu vou falar um pouco da teoria para poder a gente chegar na fórmula. Bom, para eu poder fazer esse escalonamento, eu tenho que tirar aqui o span, né? Então, eu tenho que subtrair 15 menos 3, né? Eu tenho 12, está aqui na fórmula, certo? E depois eu tenho que fazer na saída 50 menos 10, tá? Isso aqui, na verdade, vai ser uma regra de 3, só que eu tenho que calcular essa diferença, né? Eu tenho que calcular esse diferencial aqui de 15 para 3, 50 para 10, calcular certinho como está aqui, 15 menos 3, 50 menos 15 menos 3, 50 menos 10. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Eu calculei aqui a entrada, calculei aqui a saída, agora eu vou calcular quem? Vou calcular esse desvio, ó. Então, é 10,2 menos o mínimo, tá certo? E a minha saída, que eu estou querendo saber, vai ser a saída menos o mínimo, certo? Aí você vai montar esse cara aqui, certo? Você vai montar essa regrinha aqui, depois você vem aqui para baixo, vai executar a regra de 3 e depois que você fizer todas as contas, você vai ter 26 graus. Tá bom, então isso aqui te ensina a calcular manualmente, certo? Você vai calcular manualmente aí, se você precisar fazer esse cálculo manualmente, está aí. Só que a minha proposta hoje é transformar isso aqui para uma instrução de escalonamento, certo? Que cai num FB parametrizado, né? Que a gente já viu sobre FB, já viu como é que chama. E aí, vamos clicar aqui com o botão direito, chamar bloco e abrir para a gente já cair aqui, ó, no SCL e no bloco FB3 que eu fiz. Bom, declaração de entrada. Eu estou declarando aqui a entrada mínima, a entrada máxima, a saída mínima, a saída máxima do escalonamento e o valor da entrada. E aqui na saída eu quero o valor da saída, certo? O valor da saída. Então, toda essa fórmula matemática, essa fórmula aqui de subtração, depois de multiplicação dos termos, né, como é na regra de 3 simples, né, uma regra de 3 direta, aí cai nisso aqui, até chegar nessa fórmula que T é igual a isso aqui, tal, menos 10, até chegar nessa fórmula toda aqui,
o que é que acontece? A fórmula está toda resumida aqui, tá? Depois de eu fazer algumas relações, eu cheguei à conclusão que aqui seria a fórmula matemática dos termos para me dar o valor da saída. E o que é isso aqui, cara, que eu criei, pessoal? Isso aqui que eu criei, na verdade, eu criei uma instrução que é um escalonamento. Então, existe a instrução escalonamento do PLC, tá? E tanto no Logix como na Siemens existe a instrução de escalonamento. Só que agora a gente criou uma instrução de escalonamento, um FB, que é uma instrução de escalonamento, em que a gente então pode criar em qualquer PLC que você queira, tá? Se o PLC não tiver essa instrução de escalonamento, por exemplo, no ControlLogix, você só acha a instrução de escalonamento se você usa ela em diagrama de bloco, tá? Se você pegar essa fórmula matemática aqui, ó, que eu fiz, né, declarar essas variáveis, pegar essa fórmula matemática, você consegue fazer em Ladder, por exemplo, e usa no ControlLogix, certo? Então o bloco está criado, está aqui, você só copia o que está aí, cola igualzinho, e o bloco está pronto, tranquilo? Depois você estuda como é que eu fiz a fórmula. E agora a gente vai testar o bloco, tá? Então vamos dar uma testada no bloco para ver se dá certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse padrão que está aqui e colocar esses valores que está aqui, que tem que dar 26 graus aqui na saída do bloco. Deixa eu organizar, pronto. Aqui na saída do bloco tem que dar 26 graus. Então vamos botar a entrada mínima, que é 3, tá? A entrada máxima, que é 15. O Q mínimo aqui está menos 10. Então vamos colocar menos 10. O Q máximo está 50. 50 e a entrada atual está 10,2, que na minha saída aqui vai ter que dar 26 graus. Então, 10,2. Beleza? E agora eu vou escrever essas variáveis. E está aqui, ó, saída atual 26, que nem aqui da fórmula, ok? Que nem daqui da fórmula 26. Então, repare que eu consegui fazer. Agora, vamos fazer uma coisa aqui mais legal. Por exemplo, vamos supor que o seu instrumento seja um instrumento de 4 a 20, tá? Você esteja entrando com instrumento de 4 a 20. Então, qual é o mínimo do instrumento? 4 mA. Qual é a saída máxima do instrumento? 20 mA. Beleza, então o instrumento está entrando de 4 a 20. E aí eu tenho uma saída que me varia de 0 a 100%. Então, a saída 0 e o máximo da minha saída 100%, certo? A minha saída 100%. Vamos supor que minha entrada atual do instrumento seja 12 mA, tá? Por que 12? Porque 12 é metade. Se você pegar 20 menos 4, dá 16. A metade de 16, tá? 20 menos 4, 16. 12 é a metade, né? Tá no caminho ali. E aí a saída daria o quê? Se a metade varia na entrada, tem que variar na saída, daria 50%. Então tá aqui, ó. Se eu entrar com 4, ou seja, eu tenho um instrumento de 4 a 20, que está me dando 12 mA. Se a minha saída for de 0 a 100, quanto vai estar a minha saída? 50. Beleza? Então, repare que a fórmula dá certo. E a última aí para o pessoal do PLC, por exemplo. Vamos ver com o escalonamento. Então, geralmente, o cartão analógico te manda um valor de 0 a 32.625, eu acho. Então, essa palavra de 0 a 32.625 é um duplo inteiro, tá? Então, seria duplo inteiro. Vamos botar aqui 16.300, vamos lá. 16.300, mais ou menos. Então, o seu instrumento vai me mandar aqui de 0 a 16.300, certo? Vamos botar 16.300, certo? E eu quero escalonar o nível de um tanque, por exemplo, a depender do range do instrumento, de 0 a 16 mil. Vamos botar 16 mil para ficar mais fácil, mais didático. De 0 a 16 mil. O que é esse 16 mil? É a palavra analógica convertida
para digital, certo? Então você está entrando com o instrumento 4A20 no seu canal de entrada e ele vai te dar uma palavra digital de 0 a 16.000, que seria o instrumento aí, já você fazendo isso, configurando a entrada. E eu quero pegar isso aqui, criar uma saída de escalonamento para mostrar o nível desse tanque. Então, qual o mínimo do tanque? 0. Qual o máximo do tanque? 100, certo? E qual o valor do instrumento atual? Ó, se eu colocar aqui 4.000 e mandar para lá, ele mostra que eu estou com 25% do tanque, que justamente é 25% de 4.000. Se eu mostrar 8.000 e eu mandar para lá, ele me mostra aqui, ó, 50% do tanque, ok? Se eu colocar o 16.000, ele me mostra 100% do tanque. Então, galera, essa instrução que eu criei aqui no S7 300 usando o SL é uma instrução de escalonamento. Só é possível fazer isso, quer dizer, não é que seja possível, tá? Mas só é possível através desse recurso do SL. Olha o tamanho dessa fórmula aqui, tá? Olha o tamanho dessa fórmula. Então, não tem condições de fazer isso usando acumulador, certo? Não existe a mínima condição. Então, a gente criou isso aqui através do SL. Tranquilo? Compartilhe o vídeo, tá? Deixa o like, deixa o comentário, fala se você gostou. O bloco tá aí, tá gratuito. Você volta o vídeo, copia, cola, tá? Se você quiser o programa fonte, coloca nos comentários que você quer o programa fonte. Entre em contato comigo, então. Eu vou deixar o zap nos comentários também, beleza? Se você quiser treinamento online, entre em contato também. Espero que essa instrução de escalonamento sirva para vocês e para a galera da instrumentação dar uma relembrada como é que calcula esse range aí, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.